Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Aila e eu sou advogada aqui na Espanha e hoje vamos falar um pouco sobre direito de imigração. E hoje eu venho com o famoso, não tão famoso, agora tá famoso, nas últimas semanas se tornou muito famoso, arraigo laboral, né? Normalmente, dentro da comunidade de imigrantes, se conhece muito o arraigo social, um pouco do arraigo familiar, e o arraigo laboral não se conhecia tanto, e eu vou explicar por quê. O arraigo laboral ele está estabelecido no Real Decreto 557/2011, está, para ser mais específico, dentro do artigo 124.1. Então, qual o requisito, segundo esse artigo, para se solicitar o arraigo laboral? Se poderia solicitar o arraigo laboral quando se demonstrava por meio de prova, né? Se pode demonstrar por meio de provas que o solicitante tem mais de 2 anos aqui na Espanha, de permanência na Espanha, que ele não tem antecedentes penais, nem na Espanha, nem no país de origem, e eventualmente, se esse solicitante tenha vivido em outro país nos últimos 5 anos, também tem que aportar esse certificado de antecedentes penais, e também não tem que ser um certificado negativo, não pode ter antecedentes penais. E o último requisito, são 3, né? Primeiro está 2 anos, que o arraigo social são 3 anos. Está acreditado, demonstrar por meios de provas que o solicitante mora aqui há 2 anos, não tem antecedentes penais. E o terceiro requisito, que aí é onde morava toda a problemática, o motivo pelo qual o arraigo laboral não era utilizado, é que se deveria demonstrar essa relação laboral com uma prova. Ele falava em 2 tipos de prova. O artigo ele fala aqui em 2 tipos de prova. Vou ler textualmente. Ele diz que deve demonstrar essa relação laboral e a sua duração, que a duração deveria ser no mínimo 6 meses, ou bem por uma resolução judicial, por uma sentença, ou por uma ata administrativa, que é pela uma inspeção, né, uma inspeção trabalhista laboral que vai até o local e se certifica que há um imigrante trabalhando de forma irregular, porque não tem esse permisso para trabalhar. E aí morava a história, aí morava o problema. Por quê? Porque os imigrantes que estavam aqui de forma ilegal, que alguém lhe dava trabalho, eles não se sentiam em uma situação confortável para denunciar esse empregador. Porque, segundo o artigo, se você interpreta restritivamente, né? Ele diz que para eu demonstrar minha relação laboral, eu tenho que apresentar ou bem uma sentença, que isso, a consequência a sentença vem de uma denúncia do trabalhador ao seu empregador, né? Que eles não estão cumprindo. E como eu já falei, o imigrante ele não se sentia em uma situação confortável de denunciar. Digo, poxa, eu já tô aqui, o cara tá me dando trabalho, agora eu vou denunciar, tá certo. Qual era a situação que o imigrante via? Que poderia ter a possibilidade de ter uma residência, ter um permisso de residência. Eu digo teria a possibilidade porque eu sempre falo que o direito não são as ciências exatas, né? Não é matemática. As leis são interpretáveis. De fato, tá aqui, eu vou falar de uma sentença que demonstra isso. Então, o panorama era... O empregador, ele tinha um trabalho, sua situação migratória era irregular. De um lado, poderia denunciar o empregador e ter a possibilidade de conseguir um permisso de residência e trabalho. E do outro lado, o que estava em jogo? O salário dele. Então, o que acontecia na prática? Que era pouquíssimos casos de arraigo laboral. Mas, graças a uma sentença aqui maravilhosa, do Tribunal Supremo, sentença número 1184/2021, e
veio dar um giro de 180 graus nessa situação. Tô aqui com a sentença na mão, já aqui lida e estudada, e vou comentar com vocês qual o motivo dessa sentença ter dado um giro nesse artigo 124.1, né? Vamos começar aqui por uma história, né? Como é que surgiu essa sentença? Por que chegou até aí essa sentença? Porque chegou até o Tribunal Supremo. Então, vamos lá. O solicitante de arraigo laboral, ele apresentou uma solicitude ante a Oficina de Estrangeiria. Qual foi a prova que ele apresentou? O informe de vida laboral. Ele não apresentou uma sentença, uma resolução judicial declarando essa relação laboral, que é o que diz o artigo, né? Ele não denunciou esse empregador. Ele simplesmente apresentou todos os requisitos. Ele demonstrou que tinha 2 anos na Espanha. Ele demonstrou que não tinha antecedentes penais. E para demonstrar que existia uma relação laboral, ele apresentou o certificado de vida laboral dele, que aí constava que ele tinha cotizado os 6 meses. Então, a Oficina de Estrangeiria, obviamente, negou esse permisso. Ele, junto com o advogado, entrou pela via contenciosa. Ele perdeu em primeira instância. O advogado recorreu. Ganhou em segunda instância, né? Ele ganhou na sala do contencioso. Mas o advogado do Estado, não conforme, recorreu essa decisão e foram ao Tribunal Supremo. E o Tribunal Supremo, ele proferiu uma sentença maravilhosa de nós juristas, lendo isso, nosso coração sai fogos artificiais, né? Porque é quando se vê que realmente se fez justiça, que realmente se interpretou a norma a favor do solicitante, mas de justo direito, né? Então, o que é que diz aqui? O advogado do Estado, ele diz, né? Ele diz que ele alega que a sentença recorrida não teve em conta o conteúdo literal do que está estabelecido no artigo 124.1 do Regulamento de Estrangeiria, que fala que para demonstrar essa relação laboral deve-se apresentar ou bem uma resolução judicial ou uma ata administrativa de inspeção, né? E ele disse que no caso aqui, subjúdice, não foi apresentado e por isso ele recorre dessa sentença. Mas o Tribunal Supremo, eu marquei aqui várias partes super interessantes, me emocionam na hora que eu tô lendo aqui, mas eu não vou estar aqui pontualizando tudo, porque talvez fique chato para vocês. Mas o Tribunal Supremo, ele fala, em resumo aqui, que esse artigo ele não deve ser interpretado restritivamente, né? Não, as provas não devem se ater somente e nas duas, né, que o artigo faz referência, na resolução judicial ou na ata de inspeção. Ele fala que se pode acreditar por outros meios de prova admitido em direito, né? Isso realmente é maravilhoso. E eu vou ver se eu acho aqui Aqui, ele diz assim, ó, a dimensão da questão no âmbito do direito fundamental, ele começa pelo direito fundamental, né? Lá pela Constituição Espanhola, ele diz que a Constituição, no artigo 24, obriga a efetuar uma interpretação das normas, longe de ser uma forma restritiva, né? Longe de ser o que o advogado diz, que deve se aplicar a norma pura e limpa. Aqui o Tribunal Supremo diz que tudo ao contrário, que longe disso, que a norma deve ser aplicada de uma forma favorável, com a maior efetividade, para assegurar esse direito fundamental, que os estrangeiros gozam de igualdade de condições com os espanhóis.
Nossa, isso é muito bonito, né? Então, e diz mais. No caso, o solicitante, uma vez de haver estado trabalhando legalmente durante mais de 6 meses, como se acredita que nesse caso, né, ele é um requisito, deve demonstrar que houve uma relação laboral de mais de 6 meses, né, uma cotização na Seguridade Social. Então ele faz uma comparação, né? Ele diz assim, poxa, se aquele que está, né? Se aquele que está trabalhando de forma ilegal, tem direito ao arraigo social, então por que aquela pessoa que está trabalhando de forma legal não tem direito a esse arraigo social? Falei essa frasezinha aí e depois eu vou voltar para ela. Porque nesse caso, quando o Tribunal Supremo declarou isso, ele abriu um abanico para outras possibilidades. Outras possibilidades que a gente vai ver que pode resolver problema de muita gente aí. Então, por que eu digo que pode resolver problemas de muita gente aí? Porque aí entra não só aquelas pessoas do arraigo social puro, né? Aquelas pessoas que nunca tiveram um permisso de trabalho, nunca tiveram, e demonstra sua vida laboral que ele trabalhou por 6 meses. Mas também ele abre a possibilidade, abre um abanico, na verdade abre um abanico de possibilidades. De se solicitar o arraigo laboral para aqueles que, por exemplo, eu anotei aqui vários, mas, por exemplo, aquelas pessoas que tiveram, que já usufruíram de um permisso de trabalho, de residência e trabalho, mas por alguma circunstância não conseguiram renovar esse permisso. Ou seja, a pessoa, um solicitante, ele trabalhou, ele teve um permisso de residência e trabalho, trabalhou lá os seus 6 meses, tem os dois anos de residência aqui na Espanha, de permanência, e por algum motivo ele não conseguiu essa renovação. Por exemplo, porque tinha antecedentes penais naquele momento e não conseguiu renovar. A Oficina de Estrangeria negou a renovação porque tinha antecedentes penais. Mas imagina a situação que agora, no momento, esses antecedentes penais se possa cancelar, né? Que se pode cancelar antecedentes penais. Os antecedentes penais não são para sempre, não são perpétuos. Existe a possibilidade de cancelar, dependendo da pena que você tem, dependendo do antecedente penal que você tem, existe um prazo e se pode cancelar. Então, se você está na situação agora que teve antecedentes penais e por isso não renovou, mas agora a gente pode cancelar, você pode entrar dentro do arraigo laboral, porque se vai demonstrar que agora no momento você não tem antecedentes penais, que você cotizou os 6 meses, que você está aqui na Espanha há mais de 2 anos, então entra por essa via também. Outra possibilidade, os titulares de residência temporal, de familiar comunitário, vou colocar um exemplo, né? Já que eu sou a rainha dos exemplos, vamos exemplificar aqui. Vamos colocar uma situação do familiar comunitário que conseguiu essa tarjeta de residência, esse permisso, por estar casado. E no decorrer do tempo, essa relação não funcionou por estar casado, ou pareja de hecho também, comunhão estável. Então, por algum motivo, essa relação não continuou e você não cumpriu os 3 anos mínimos que a lei estabelece e você perdeu esse permisso de residência, né? Você não pode renová-lo. Mas, se nesse período, se nessa trajetória, a gente pode demonstrar que você trabalhou esses 6 meses, então a gente pode lutar por uma eventual arraigo laboral. Abriu essa possibilidade. Sempre falando que não é uma ciência certa, o direito não é uma ciência certa. Mas existem sentenças como essa que abre pelo menos a possibilidade de discussão, né? Não sabemos no momento como vai ser a postura das oficinas de estrangeiria, né? Estamos esperando aqui uma instrução
da Direção Geral de Imigração, que espero que leve fortemente em consideração essa sentença de número 1184 de 2021 do Tribunal Supremo, Sala Contencioso de Madrid, seção 5, que leva em consideração fortemente. Outra possibilidade também que abriu para discussão é com relação aos titulares de residência de ser um profissional altamente qualificado. Está existindo denegações que estão vindo da unidade de grandes empresas que estão denegando essa renovação desses profissionais altamente qualificados. Por quê? Porque a empresa, ao invés de cotizar esses empregados em um grupo, está cotizando em outro, né? Se sabe que para ser um profissional altamente qualificado, deve-se demonstrar uns requisitos e não vou entrar agora aqui em detalhes, outro dia a gente conversa sobre isso, mas eles têm um salário, né? Um salário X, mas o que acontece? Na prática, na hora dessa empresa fazer a cotização desse empregador para diminuir os impostos, cotizam em um grupo diferente que não é o que realmente corresponde ao profissional altamente qualificado. Problema é que na hora desse profissional for renovar o seu permisso de residência, é denegado. Mas, aqui, segundo essa sentença, abre a possibilidade de a gente poder pelo menos discutir que se pode ter o direito, o solicitante, porque ele trabalhou, ele cotizou 6 meses, ele não tem antecedentes penais, se for o caso, né? E que está aqui há mais de 2 anos. Então, pessoal, foi isso, né? Nossa Senhora, o vídeo tá muito longo, mas porque o tema é complexo, é extenso. Vou falar só rapidamente aqui dos documentos e do meio de apresentação. A apresentação, ela pode ser feita telemática, tá? Ou presencial. Mas eu recomendo fortemente que esse tipo de autorização, tá? Que seja realizado nas mãos de um profissional. Porque não é tão simples, né? Então, vamos lá. Documentos. Passaporte em vigor. Esse passaporte tem que estar em vigor mínimo 4 meses, tá? Pra gente não ter problema. Certificado de antecedentes penais, do país de origem, e se eventualmente morou em outro país, esse certificado desse negativo de antecedentes penais desse país, mas assim, de ter morado nos últimos 5 anos, tá bom? Não é porque há 15 anos atrás você morou em outro país, você vai ter que pedir esse certificado de antecedente penal. Não, nos últimos 5 anos anteriores à entrada aqui na Espanha. Certificado de empadronamento, super importante, certificado histórico, porque é um meio de prova para acreditar que você está aqui há mais de 2 anos. O formulário é X10, que você colocar seus dados aí, que é o formulário específico para o arraigo laboral. Meios de provas que demonstre que você mora aqui há mais de 2 anos. O certificado de empadronamento é mas também existe outros. Sempre é bom demonstrar os meios de provas com documentos que estão conectados com a administração pública, por exemplo, uma consulta no médico, se você eventualmente foi nesse período é uma urgência, você tem esse informe médico. Sempre é muito importante que seja vinculado as provas a documentos que estão relacionados com a administração pública. E o mais importante, não o mais importante, mas um documento muito importante, que é um escrito de alegação, de preferência feito por um profissional jurista. Porque nele a gente vai dizer por que se está solicitando o arraigo laboral. Vamos fundamentar juridicamente para que essa oficina de estrangeiria fique sem saída. O escrito de alegação, a finalidade dele é que a administração pública leia e disse: nossa senhora, aqui não tem como denegar porque está muito bem fundamentado. Então não é só apresentar um expediente de arraigo,
especificamente o arraigo, seja o social ou laboral, não é simplesmente você apresentar documentos. Você precisa apresentar um escrito de alegações dizendo por quê. Por que a norma está a seu favor, tá? Então, uma dica aqui para aqueles que vão apresentar o escrito de alegação é fazer referência a essa lei do Tribunal Supremo, que é a sentença 1184/2021. Então, é isso. Espero que eu tenha ajudado a vocês. Eu espero que eu tenha resolvido alguma dúvida, mas se surgiu outra, se você precisa de uma assessoria para lhe ajudar a apresentar esse tipo de residência, eu tô aqui para ajudar. Vai ser um prazer, para mim é uma alegria imensa poder ajudar os imigrantes, tá bom? Como sempre, um beijão e até a próxima. Tchau, tchau!